Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma revisão de história. E hoje a revisão é sobre o quê? Sobre o Brasil, galera. Sim, ainda estamos falando de Brasil. E hoje nós vamos revisar tudo aquilo que nós vimos lá na última aula, onde nós falamos sobre os tratados que deram origem, galera, ao nosso país, que, diga-se de passagem, é o quinto maior país do mundo, galera. Então vocês lembram que em 1494, pelo Tratado de Tordesilhas, o Brasil era apenas faixas de terra, pessoal, no litoral, muito pequeno, assim, pequeno em partes, né? Porque assim, se você for dividir aquelas terras em 15 partes, quem era o dono aí da capitania tinha muitas terras, certo? Mas em comparação com o que nós temos hoje, assim, era algo muito pequeno, certo? Então, Portugal só ficava com aquele litoral, só. Só que após o Tratado de Tordesilhas, nós vamos ter o Tratado de Madrid. E esse Tratado de Madrid, ele vai trazer agora uma conjuntura quase atual do Brasil, certo? Que vai dar origem a esse Brasil, esse país gigantesco que nós conhecemos. Então, vocês lembram que vai ser através de acordo entre Portugal e também Espanha, que esses tratados eles vão ser assinados, e são esses tratados que vão delimitar todo o território do nosso atual país. Certo, pessoal? É isso, vamos para a aula. Vamos falar sobre os tratados do Brasil Colônia. Bom, nós vamos ter aí o Tratado de Tordesilhas, de 1494, que vai ser aquela divisão entre Portugal e Espanha. Tudo que está a leste é português e tudo que está a oeste é espanhol. Então, isso aí você jamais vai esquecer, certo? E essa linha aí imaginária, ela ficava aí a 370 léguas dessa ilha de Cabo Verde. Certo, pessoal? E aí a igreja é quem vai criar esse tratado juntamente com a coroa da Espanha e também de Portugal, o que vai deixar muito chateado várias outras potências que vão questionar onde que está no testamento de Adão, certo, galera? Que o mundo tem que ser dividido somente entre Portugal e Espanha. Lembrando que com esses tratados nós vamos ter vários problemas. Nós vamos ter o problema onde esses portugueses, onde esses europeus, eles vão ignorar a presença dos indígenas, então eles não vão respeitar, eles vão acabar expulsando, e aí vai gerar conflito com esses povos e também dentro do próprio povo mesmo, certo? Nós vamos ver que esse tratado ele vai ser desrespeitado com o tempo, tanto é que o Brasil, olha só o tamanho, era só uma faixa de terra, agora o Brasil é o quinto maior país do mundo, então é muitas terras aí, é muito território que os portugueses eles vão avançar, certo? Avançar para o lado espanhol. Isso aí também a gente viu que se deve também à União Ibérica. Vocês lembram que vai ser aquela união de Portugal e Espanha? Então, enquanto acontecer a União Ibérica, que dura aí 60 anos, ninguém sabia mais o que era português e o que era espanhol. E aí nós vamos ter aí a cana-de-açúcar, que vai ajudar os portugueses a tomar esses territórios. Nós vamos ter a criação do gado, que vai levar esse sertanejo a levar esse gado para o interior do Brasil. Nós também vamos ter a descoberta do ouro, certo? Do metal precioso. Então, tudo isso aí vai ajudar o Brasil ele ter essa conjuntura de um país gigantesco que ele tem hoje, certo? E aí nós vamos ter o Tratado de Madrid, que ele vai substituir o Tratado de Tordesilhas, certo? E ele vai utilizar o Utipocidetes, que é o quê? Que a terra é de fato de quem ocupa. Então, quando acaba a União Ibérica, certo? E aí nós vamos ter o Tratado de Madrid, a terra é de quem ocupa. Então, olha só o tanto que os portugueses já estavam ocupando. Só que aí vai ter áreas, por exemplo, a colônia do Sacramento, que era português,
agora vai se tornar o quê? Vai se tornar da Espanha, certo? Nós vamos ter também, Portugal vai ganhar a Amazônia, Portugal ganha o Mato Grosso e o sul do Brasil. Lembrando, pessoal, que o Acre ele só vai vir em 1903 com o Tratado de Petrópolis. Só que isso aí, galera, vai ter um conflito. Por quê? Porque quando é assinado esse Tratado de Madrid, a colônia de Sacramento, que era português, passa agora a ser da Espanha. E os 7 povos das missões, que era espanhol, agora passa a ser português. Então, quem não vai gostar nada dessa história vai ser os indígenas e também os jesuítas espanhóis, que vão fazer o quê? Eles vão armar esses indígenas, vão fazer uma aliança com esses indígenas e aí eles vão para a guerra contra os portugueses pelas 7 povos das missões, certo? E aí nós vamos ter o Tratado de Madrid revogado, certo? Para tentar organizar isso aí, essa confusão que acontece. E aí nós vamos ter o Tratado de Santo Ildefonso. Então, Portugal vai perder a colônia de Sacramento, certo? E Portugal vem aí com 7 povos das missões. E aí nós vamos ter aí o Tratado também de Badajoz, que vai dar os 7 povos das missões agora para os portugueses. E aí, durante esses tratados, nós vamos ver que os povos, eles não foram consultados sobre isso. E aí, como consequência, nós vamos ter guerras, a mais famosa delas nós vamos ter a Guerra de Guaratinica, e aí nós vamos ter também a perda de terras, certo? Que eles vão ocupar essas terras dos índios. Nós vamos ter violência, nós vamos ter expulsão desses territórios dos indígenas e apagamento cultural. E também rupturas, onde povos inimigos, eles vão ter que viver no mesmo território e os povos que são amigos, eles vão acabar se separando. Bom, galera, e aí, relembrou? Espero que sim. Pois bem, agora eu quero ter certeza. Então se prepara, porque chegou aquela hora que você mais ama, certo? Chegou a hora da atividade. Vamos lá! E aí, galera, me conta como foi? Acertou tudinho? Espero muito que sim. Então, assim, para a gente ter certeza, a gente vai ter que passar essa prova a limpo, certo? A gente vai ter que fazer a correção. Então, vamos lá, galera. Vamos lá. Questão 1. Após a anulação do Tratado de Madrid, o Tratado de Santo Ildefonso foi firmado entre Portugal e Espanha. Entre suas cláusulas, Portugal cedeu a colônia de Sacramento à Espanha, mas obteve o controle sobre a região dos 7 povos das missões e manteve áreas ocupadas na Amazônia. Esses acordos evidenciam que as disputas territoriais entre as coroas ibéricas foram marcadas por, vamos lá, concessões mútuas baseadas em critérios geográficos fixos e imutáveis. B, acordos definitivos que estabilizaram as fronteiras sul-americanas de forma permanente. Então, a gente sabe que não foram acordos definitivos, tanto é que teve vários tratados aí. Negociações diplomáticas que refletiam os interesses estratégicos e econômicos das metrópoles. D, adesão aos limites do Tratado de Tordesilhas com base para todos os tratados posteriores. E, respeito irrestrito à soberania das nações indígenas estabelecidas nas colônias, nas regiões disputadas. Então, pessoal, essa daí é muito óbvio, você acertou, é isso mesmo, é a letra C. Negociações diplomáticas, lembra que eles não vão querer um conflito entre eles, que refletiam os interesses estratégicos e econômicos das metrópoles, certo? Vamos continuar. 2. Os tratados assinados entre Portugal e Espanha para redefinir
os limites coloniais, como os de Madrid e Santo Ildefonso, tiveram efeitos profundos sobre os povos indígenas. Um dos episódios mais marcantes foi a Guerra Guaratinica, no qual os indígenas das missões resistiram à transferência de seu território para o domínio português. A reação indígena diante das decisões diplomáticas demonstra que os tratados ignoravam os direitos e a autonomia dos povos indígenas, impondo mudanças territoriais unilaterais. B. Os tratados garantiam a cidadania plena aos indígenas sob o domínio português. C. Os indígenas foram consultados e representados durante a assinatura dos tratados. D. Os acordos resultaram na pacificação definitiva dos povos nativos com as autoridades coloniais. E E. Os indígenas foram recompensados com terras e títulos por colaborarem com os colonizadores. Pessoal, essa daí tá tão absurda que não é possível que você não tenha marcado a letra A. Então, por que eles vão entrar aí em conflito com o colonizador? Então, esses tratados, eles vão ignorar os direitos e a autonomia dos povos indígenas, impondo mudanças territoriais unilaterais. Ou seja, somente a vontade desse colonizador é que conta. Então, agora a gente vai decolar para o futuro, que está vindo aí duas questões dificílimas. Então, vamos lá. O Tratado de Madrid, assinado em 1750, foi um importante acordo entre Portugal e Espanha para redefinir as fronteiras das colônias da América do Sul. Esse tratado se baseava no princípio do uti possidetis, que considerava como legítima a posse efetiva de um território, independentemente das demarcações definidas por tratados anteriores, como o de Tordesilhas. Com base nesse contexto, o Tratado de Madrid representou uma inovação diplomática ao, vamos lá, A. Manter as delimitações estabelecidas no Tratado de Tordesilhas e fortalecer a autoridade papal sobre os territórios. Não, tanto é que o Tratado de Madrid, ele vai anular o Tratado de Tordesilhas, tá? B. Considerar a ocupação de fato como critério para a redefinição territorial, legitimando avanços portugueses além do meridiano de Tordesilhas. Tô na dúvida. C. Promover a igualdade. Isso aqui já era, hein? Isso aqui já matou a questão. Promover a igualdade de direitos entre colônias portugueses e espanhóis nas áreas disputadas. Não. Reconhecer os direitos dos povos indígenas. Isso aqui também acabou com a questão. Reconhecer os direitos dos povos indígenas, pelo contrário, esses direitos eles foram tirados, tá? Sobre as terras ocupadas, anulando os tratados anteriores, e estimular a formação de repúblicas independentes nas regiões da Bacia do Prata e Amazônia. Não, pessoal, pelo amor de Deus, não é a letra E. Então, é a letra B, isso mesmo. O que é o princípio do uti possidetis? Considerar a ocupação de fato, ou seja, a terra de quem ocupa, para a redefinição territorial, legitimando avanços portugueses, além do meridiano de Tordesilhas, certo? Vamos lá, continuando. A assinatura do Tratado de Madrid teve como consequências significativas para as populações locais, em especial os indígenas das missões jesuíticas guaranis na região dos 7 povos das missões. A nova delimitação de fronteiras previa a transferência desses territórios para Portugal, o que causou resistência dos indígenas e desencadeou conflitos armados. Esse episódio evidencia que o Tratado de Madrid foi amplamente aceito pelas populações indígenas por garantir autonomia e direitos territoriais. A própria questão ela já está te respondendo, então não tem como ser a letra A porque não foi aceita pela população. B.
reforçou a presença missionária jesuítica na região ao expandir o controle espanhol. C. Ignorou os interesses das populações locais, gerando tensões sociais e conflitos armados, estou na dúvida. D. Promoveu a integração pacífica entre portugueses e indígenas, nem leia mais essa questão porque está errada. E E. Resultou na expulsão dos jesuítas do continente americano por parte da Igreja Católica. Claro que não, galera. Então só nos resta a letra C. Ignorou os interesses das populações locais, gerando tensões sociais e conflitos armados. Bom, galera, e aí, acertou tudinho? Tenho certeza que sim! Então é isso. Um grande beijo, a nossa aula está ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!